A paz do Senhor, querida irmã, tudo bem com você? Estou aqui fazendo um vídeo para falar sobre a Páscoa. Sabemos que a Páscoa é uma festa judaica, é uma comemoração judaica e ela é celebrada desde a saída do povo de Israel da terra do Egito. Páscoa significa passar por cima, fazendo uma referência à última praga no Egito, em que o anjo da morte passava por sobre as casas e a casa que tinha o sangue nos umbrais das portas, o anjo passava por cima, consequentemente não entrando na casa e matando o primogênito daquela família. Tá lembrada? A festa da Páscoa é comemorada pelo povo judeu através do sacrifício de um cordeiro sem defeito, sem mancha, que era servido juntamente com ervas amargas e pães sem fermento. Todos os anos os judeus celebram a Páscoa em memória para relembrar o grande livramento de Deus e a libertação do povo de Israel dos egípcios. Para nós cristãos, Jesus foi traído, preso e morto durante a celebração de uma festa de Páscoa. E na quinta-feira à noite, enquanto Jesus comia o cordeiro pascual juntamente com seus discípulos, Jesus determinou que os seus discípulos comessem o pão e bebessem o cálice em memória do corpo e do sangue dele que estava sendo oferecido em favor dos pecados de toda a humanidade. A partir deste momento, Jesus instituiu a ceia do Senhor. Como Jesus foi crucificado numa sexta-feira, a Sexta da Paixão entrou no calendário litúrgico cristão na Idade Média como Dia Santo. Páscoa é uma festa da Antiga Aliança. Para nós cristãos, Páscoa é símbolo do sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, cujo sangue nos livrou de todo mal e nos livra de todo mal, nos purifica de todo pecado, nos livrando da destruição eterna. Jesus é a nossa Páscoa e a celebramos durante todo o ano, comendo pão e bebendo cálice em memória de Cristo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, diz o seguinte: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A sexta-feira da Paixão não é um dia santo para nós. O dia que poderia ser chamado de santo seria o domingo, pois foi num domingo que Jesus ressuscitou dentre os mortos, vencendo a morte. Se Jesus não tivesse ressuscitado, sua morte teria sido em vão. Esse dia comprova que ele é Filho de Deus, tem poder e autoridade para perdoar os pecados de todo aquele que nele crê. Eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 15, o que o apóstolo Paulo escreve a partir do verso de número 3. Diz o seguinte: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por os nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns também já dormem. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, Paulo. Lembra caminho de Damasco, quando Jesus aparece para ele? Verso de número 12 diz o seguinte: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também vã é a nossa fé. Verso de número 18: e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Verso de número 35. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E em que corpo virão? Verso de número 52 diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos,
ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Verso de número 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Nós estamos passando por um momento de muita dor, muito sofrimento e muitas mortes. Nas mídias sociais, no momento que nós acessamos, não tem um dia que não tem várias notícias de nota de pesar, de falecimento, de pessoas que perderam as suas vidas. A humanidade chora, a humanidade sofre, mas a Páscoa para nós, eu não podia deixar de fazer esse vídeo para falar para você que Páscoa é esperança, a esperança de que um dia não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento e não haverá mais morte. E o que me garante e o que me dá certeza que isso irá acontecer é que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E Ele garantiu que um dia Ele voltará e nos dará vida eterna. Cristo morreu pelos nossos pecados, mesmo Ele não tendo cometido pecado algum. Cristo foi sepultado, o que comprova que Ele realmente morreu. Cristo ressuscitou dos mortos, confirmando o poder e a autoridade que Ele possui para nos dar a vida eterna. Amém? Deixo essa mensagem para você, uma mensagem de esperança. Páscoa é esperança, esperança de um dia não mais chorarmos, esperança de um dia não mais sofrermos com a morte dos nossos entes queridos, porque um dia nós viveremos num lugar onde não haverá mais essas coisas. Viveremos para sempre com o Senhor Jesus. E a garantia de que isso realmente irá acontecer, de que um dia quem já partiu irá ressuscitar e nós, se estivermos vivos, seremos transformados e teremos vida eterna, é a ressurreição de nosso Jesus. De todos os líderes religiosos que já existiam no mundo, todos que você quiser visitar o túmulo, tá lá, jaz no túmulo aquele líder religioso, mas o nosso Jesus, o túmulo dele está vazio. Ele ressuscitou, garantindo para nós que um dia também ressuscitaremos e viveremos uma vida eterna, sem dor, sem choro, sem sofrimento e sem morte. Feliz essa esperança é o que eu desejo para você. Você ainda que não tem essa esperança, você ainda que não tem Jesus como Senhor da sua vida, não perca a oportunidade. Não sabemos o dia de amanhã. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Aceita Cristo como seu único suficiente Salvador e tenha essa bendita esperança de um dia estar para sempre vivendo com Cristo uma vida eterna. Amém?